nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Celebre o nome do Senhor, cante. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória. O batismo quer dizer que eu morri para o mundo e nasci para Cristo. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do Dê um brado de júbilo ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Alegria, a alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Evangelho de João, o capítulo 2, a partir do primeiro versículo, vamos estar meditando nessa palavra do Senhor Jesus para os nossos corações nessa noite. Amém? Quantos já encontraram? Amém? Vamos ler? João capítulo 2, primeiro versículo. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali.
Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedras, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros de água. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esse viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Bem, vamos orar mais uma vez? Baixe a vossa cabeça. Pai, em nome de Jesus, louvo ao Senhor por essa oportunidade em podermos estar na Tua casa e termos, Senhor, esse alimento tão sólido que é a Tua palavra aos nossos corações, e podermos ter a oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos concedido em adorar o Senhor, em servir o Senhor, em tirar, Senhor, uma parte do nosso tempo para estar na Tua casa, para estarmos servindo o Senhor e nos alimentando com a Tua palavra. Pai, que essa palavra venha servir de alimento, que essa palavra venha servir também de despertamento, e que possamos estar motivados em Te servir, em Te adorar, em Te buscar melhor a cada instante, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado é o nome do Senhor. Eu estava meditando nesse texto. Eu costumo pregar muito esse texto em casamentos. É um texto que fala sobre o primeiro milagre de Jesus. E o primeiro milagre de Jesus, ele se deu num casamento. Mas o Senhor falou algo no meu coração diferenciado em relação a esse texto. Quando eu estava meditando esse texto, o que me veio ao meu coração é quando falta a graça. Quando falta a graça. O que é a graça? Graça, querido, quando você entra dentro de um costume, né? Antigamente as pessoas viravam para você e falavam assim: qual é a sua graça? Né? Qual é a sua graça? E estava perguntando o quê? Qual é o seu nome? Não sei de onde tiraram isso, obviamente que tem todo um contexto por trás disso, mas graça antigamente queria dizer nome. Quem você é? Quem você é? Porque quando se fala de nome, né, o nome, hoje nós não damos tanta importância em relação a nome, né? Meu nome é Marcos, e meu nome é João, meu nome e tal, etc. É o nome porque os pais simplesmente pegam e colocam. Mas antigamente o nome tinha uma história. Obviamente que por trás disso tudo também as pessoas perguntavam: quem é você? Então eu poderia dizer assim nessa noite: quem é você? Qual é a sua graça? Né? Graça é um favor que se dispensa ou recebe. É algo que eu recebo, é algo que eu também dou. Também pode corresponder a características agradáveis da pessoa. Poxa, aquela pessoa ela é engraçada, aquela pessoa tem graça, é bom conversar. Vocês já viram assim? Conhece pessoas assim? Tem pessoas que você conversa com ela, ela tem graça, ela tem alegria. Não é? Não tem gente assim? Compensação, tem gente que você conversa e ela não tem muito essa graça, né? Não tem essa alegria. Então, quando me falta graça? No âmbito da teologia, graça, o que é graça quando se fala de teologia? Graça é um favor imerecido. Você pode repetir? Graça é um favor imerecido. Graça é um dom de Deus. Quando falo favor imerecido, também eu posso entrar num dom que Deus deu, né, de um favor de Deus para nós, que Ele nos salva, nos dá condições de termos uma nova trajetória, mesmo que nós não mereçamos. Então é um dom de Deus, é uma bênção de Deus para nós. Quando fala de graça de salvação, quando se fala de graça de recomeço, eu olho para a minha história, eu olho para a história de cada um de nós. Nenhum de nós tínhamos condições, nenhum de nós poderíamos em nós mesmos, sabedoria em nós, condições físicas, emocionais, espirituais em nós, nenhuma. Por mais que você seja bom, por mais que você seja uma pessoa honesta, por mais que você seja uma pessoa que abençoe outros, por mais que você seja uma pessoa de caráter, por mais que você seja uma pessoa religiosa,
por tudo isso você pode ser, mas tudo isso não lhe garante a salvação, e tudo isso não quer dizer que você merece a salvação. Por mais que você faça coisas boas, não quer dizer que eu mereço, porque a graça é algo que Deus deu para nós, porque eu não mereço. Ninguém de nós merecemos, Deus nos deu a graça da salvação. Agora, querido, salvação é algo de alegria, de bênção, de servir ao Senhor. Então, nesse texto que nós estamos lendo, né, as bodas em Caná da Galileia, João capítulo 2, versículo 1 em diante, nós podemos aprender grandes princípios teológicos, como também encontrar razões através das atitudes que fazem com que vivamos em graça. Eu vou passar para vocês, né, vamos estar discutindo, vamos estar estudando alguns fatos interessantes mencionados nesse texto, algumas frases, alguma situação que aconteceu nesse texto, que eu gostaria que vocês estudassem comigo, pensassem comigo nessa noite, né? Primeiro ponto que eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, ou mantenham a Bíblia aberta, né? João capítulo 2, primeiro versículo, que diz que o casamento aconteceu no terceiro dia. Amém? O casamento aconteceu no terceiro dia. Quando eu falo de estudar, pensar, né, entender a palavra, eu acho que isso é um ponto fundamental do culto. Eu acho que isso é algo, eu não vejo num culto que essa parte é a mais importante. Eu não vejo que é a mais importante. Eu vejo que tudo no culto é importante. Eu vejo que você adorar o Senhor é importante. Eu vejo que o momento de ofertar, eu vejo que é importante. Eu vejo que no momento de comunhão, de você receber os convidados, abraçá-los, eu vejo que é importante. E eu vejo e entendo, obviamente, que também a hora da palavra é importante. E a hora de receber, de orar, também é importante. Então é muito importante você parar, perceber e analisar o que a Bíblia fala. Quando Jesus fala que o casamento aconteceu no terceiro dia de quê? Vocês já se perguntaram? De quê? Ao terceiro dia de quê? Entende? É porque nós pegamos uma palavra tão maravilhosa, às vezes Jesus chegar num casamento lindo, e de repente acaba o vinho, Jesus vai transformar água em vinho hoje, né? Coisa linda, e pensa, mas tem todo um fundo histórico. Quando você pega o contexto, eu disse o contexto da história, você vai ver que esse terceiro dia aconteceu entre o batismo de Jesus e o encontro de Jesus nesse casamento, a chegada de Jesus nesse casamento, né? Isso, querido, nos fala muito, porque Jesus começou o seu ministério após o seu batismo. Você vai ver, né, toda a história de Jesus, 12 anos de idade, você vai ver ele falando no meio dos doutores, você vai ver, mas ele era uma criança, vai para casa, acompanha seus pais. Agora, com 30 anos de idade, Jesus assume o seu ministério e ele é batizado. E após seu batismo, né, 3 dias depois, Jesus começa o milagre. E ele começa o milagre aonde? No casamento. O que isso tem a ver conosco? Por que Jesus começou o seu ministério após o batismo? Né? E por que 3 dias? O que isso simboliza? O que isso significa? Querido, primeiro vamos entender uma coisa. O batismo, vamos falar um pouquinho de batismo, né? Hoje nós tivemos um batismo, 25 pessoas batizaram, né? Eu estou até meio assim, água muito gelada, a garganta estou aqui segurando, tem outro culto para pregar depois, né? E a garganta está meio reclamando, estou até segurando devagarzinho. Mas o que tem a ver o batismo para nós? Por que Jesus foi batizado? Que contexto é esse? O batismo, querido, ele simboliza justamente, né, uma convicção que a pessoa precisa ter diante de Deus e diante do próximo. O batismo significa que aquela pessoa, ela morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Então ele é um ET que na terra morreu? Não, não é isso, né? Ele vivemos aqui, mas quando fala de morrer, fala que ele não quer mais viver a sua velha vida. Eu fico assim às vezes pensando, eu entendo obviamente que cada um, né,
cada um ele tem seus motivos, tem seu tempo, e eu entendo muito bem isso, mas eu fico pensando às vezes o porquê de uma pessoa não querer se batizar. Porque o batismo é a coisa mais linda que uma pessoa que tem uma convicção de fé, ela possa expressar. Porque quando você ama muito alguém, você quer estar com esse alguém, você quer viver com esse alguém. Quando você compreende que esse alguém deu a vida por você, que ele é o ser supremo, maior, por que não obedecê-lo? Por que não caminhar com ele? Então eu entendo que o batismo é isso, essa rendição, a expressão de um amor, de uma fé, de saber assim, Deus, para o Senhor largo tudo, para o Senhor morro para o mundo. Isso é lindo demais. Quanto entende assim? Isso é o meio do qual nós externamos que tipo de fé nós vivemos, né? O batismo é uma identificação com Cristo em sua morte e ressurreição. É isso que significa imersão. Por que eu estou falando de batismo? Por que eu estou falando isso? Porque para você entender o que eu vou chegar lá na frente, você precisa entender bem sobre o seu posicionamento, sobre aquilo que Deus está te dando oportunidade, sobre aquilo que Deus espera de você. Entende isso? Quando eu falo o batismo, não é só uma imersão. O batismo não é só chegar na piscina, ou no batistério, no rio, e mergulhar. Não, isso é só ato simbólico. O batismo é algo que deve acontecer em meu coração. É algo que eu preciso ter essa compreensão, que eu não quero mais viver no pecado, que eu quero viver uma novidade de vida, que eu não quero me conformar com esse mundo. Eu sei, nós sabemos disso, que o mundo passamos por dificuldades, passamos por tribulações, né? O mundo diz isso para nós, mas também diz uma coisa: no mundo nós temos o Senhor, e o Senhor que nos fortalece e nos guarda. O batismo, querido, quer dizer isso, morte. O batismo quer dizer morte, mas também quer dizer vida. Amém, querido? Pastor, mas que vida é essa? Vida em Jesus. Quando o Senhor fala para nós sobre vida, Ele diz assim, olha, eu vou dar a vocês vida, e vida em quê? Vida em abundância. O que é vida em abundância? Vida em abundância é ser muito feliz, amém, querido? Eu quero convidar você, pega a pessoa do teu lado, aí do seu lado, balança ele e diz assim, filho, você está feliz hoje? Pergunta ele, você está feliz? Aleluia! Oh, Jesus! Queridos, o batismo quer dizer que eu não dependo de circunstâncias materiais para me ser feliz. O batismo, que eu estou dizendo que é a morte para o mundo e a ressurreição de Jesus, quer dizer que Jesus supre a minha necessidade. Amém? Vocês estão aí? Amém, queridos? Quer dizer que eu quero me apegar ao Jesus. Quando fala batismo, querido, eu vou voltar a bater na tecla com vocês. Não estou falando simplesmente do rito, do ritual. O que é importante devemos fazer, mas aquilo que eu preciso expressar em meu coração é viver uma novidade para Jesus, é ser verdadeiramente livre, ser verdadeiramente liberto. Mas o batismo, ele simboliza a morte. E quando fala que Jesus, ao terceiro dia, estava no casamento, quer dizer que 3 dias antes, ele morreu. Porque o batismo simboliza morte e ressurreição. O batismo simboliza que você morreu em quem? Em Cristo. Aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Quando Jesus foi crucificado, quantos dias o Senhor permaneceu morto? Quantos dias? Pode falar mais alto? Pergunta a pessoa do teu lado, você tem certeza disso? O que lhe dá certeza disso? É a palavra. A Bíblia fala que foram 3 dias, né? Então Jesus morreu, batismo significa morte, mas a Bíblia fala que 3 dias depois, Jesus
ressuscitou. Jesus ressuscitou. Agora preste atenção no mistério que está por trás dessa palavra. Jesus ressuscitou para ter um encontro com quem? Para ter um encontro com quem? Com quem? Qual é a noiva que Jesus vai ter um encontro? A igreja. Esse casamento também, teologicamente, ele tipifica a igreja. Esse casamento aqui simboliza eu como igreja, você como igreja. Simboliza que esse Jesus, olha só, que morreu, 3 dias depois, vai ao casamento, ou seja, passa pelo batismo, morte simbólica, batismo, 3 dias depois vai ao casamento e faz milagre. Simboliza agora o que? Que esse mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário, agora é morte física. A Bíblia fala que ele ficou 3 dias, né? E o 3º dia ele ressuscitou. Agora ele tem uma palavra para nós. Ele diz assim: olha, eu vou para o Pai, mas não deixarei órfãos. Agora ele diz o seguinte: eu vou, mas um dia eu vou voltar. Amém, querido? E ele diz que vai voltar para buscar o quê? Uma igreja. Amém? Vem para buscar uma igreja. Olha só que coisa interessante. Efésios capítulo 5, versículo 25, Jesus fala assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. A igreja aqui, Jesus está dizendo que é a sua noiva. Agora, gente, presta atenção. Apocalipse capítulo 19, versículo 7, Jesus fala assim: olha, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já aprontou. Amém? O que está dizendo? Está dizendo, querido, que a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, a promessa de Jesus é um dia vir ter o encontro e nós vamos participar da bodas do Cordeiro. O que é boda do Cordeiro? Casamento entre a igreja e o Cordeiro. Ou seja, o Senhor vai vir buscar a sua igreja e o Senhor vai vir me buscar, Ele vai vir te buscar, uma igreja sem mácula, uma igreja que está se preparando para encontrar com o Senhor. Amém? Querido, olha como isso é maravilhoso. Como é importante essa percepção que um dia nós vamos encontrar com o Senhor Jesus. Pergunta a pessoa ao teu lado: hoje eu preciso que você me ajude, tá, querido? Pergunta a pessoa ao teu lado: se fosse hoje, pergunta a ele, e se fosse hoje? Sabe qual é o tema da mensagem? Pergunta a ele, pergunta a ela: sabe qual é o tema da mensagem? Qual é o tema da mensagem hoje? Quem se lembra o tema da mensagem? Quando falta a graça. O tema da mensagem é quando falta a graça. Aí eu lhe pergunto hoje, se Jesus voltasse hoje, se Ele voltar hoje, essa é a pergunta certa: como está a sua graça? O seu nome vai ser encontrado no livro da vida? Olha como uma coisa puxa outra. A Bíblia fala de nome, livro da vida. O que é livro da vida? Livro da vida, querido, é o seu nome está escrito nos céus. Livro da vida é, quando o Senhor voltar, querido, a Bíblia fala que uns estarão à sua direita e outros à sua esquerda. A uns o Senhor diz assim: olha, vinde bendito meu Pai, eis que eu vos tenho possuído desde a fundação do mundo. A outros, o Senhor vai dizer assim: olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A grande pergunta aqui, quando falta a graça, e se a sua graça faltar? E se o seu coração hoje não tem a motivação de buscar o Senhor? Foi o que aconteceu no casamento. Segunda frase que eu quero que você pense hoje. Voltando, resumindo. Primeiro texto, você sabe que 3 dias depois, né, o 3º dia é o batismo e o encontro com casamentos. Simbolizando aqui a morte de Jesus e ressurreição para buscar a sua igreja. A segundo ponto, acabou o vinho e vai Maria e intercede a Jesus. Está no texto. Estava no casamento, de repente estava lá bebendo, acabou o vinho, Maria chega a Jesus e fala assim: ó Senhor, ó filho, né, acabou o vinho. Vamos entender o texto que o Senhor fala para nós. É de conhecimento de todos o que o vinho simboliza no casamento. Primeiro vamos falar sobre o vinho, né? O que o vinho simboliza dentro de uma figura bíblica? O vinho, ele simboliza a alegria. Amém? O vinho simboliza o quê? Alegria. Pastor, se Jesus transformou a água em vinho no casamento, então quer dizer que a gente pode beber à vontade. Vocês já ouviram essa pergunta? Se o próprio Jesus transformou água em vinho, por que eu não posso beber? Olha, bom, Provérbios capítulo 20, versículo 1,
Provérbios capítulo 23, versículo 31, e em diante tem outros textos. Diz que para você nem chegar perto do vinho. Cuidado com o vinho. Está lá dizendo assim, ó, quando você olha, o vinho aqui, nesse caso, nesse contexto, está aqui todas as bebidas alcoólicas, né? A bebida da época era o vinho. Não olha para a bebida alcoólica. Quando ela se mostra num copo, te chamando a atenção, geladinha, bonitinha, nem chega perto. Porque se você chegar, você vai beber, você vai se embriagar, você vai mexer com a mulher dos outros. É isso que está lá, gente. Pode ler isso. Você vai fazer besteira, você vai jogar dinheiro fora. Então nem chega. Então eu quero que você entenda que você não pode pegar um texto, um versículo isolado e achar que não pode. Não é isso. Dentro de um contexto aqui, Jesus estava transformando a água em um vinho. Jesus estava mostrando para nós simbolicamente, teologicamente, que quando falta a alegria no casamento, quando falta a alegria da noiva, a noiva aqui, o casamento que eu estou me referindo hoje, é o encontro do Cordeiro com você que é noiva, comigo que sou noivo. Quando falta essa alegria em nós, o Senhor está aqui para transformar essa água em vinho. O Senhor veio para purificar, para cuidar de nós, para tratar de nós, para te dar a motivação de você continuar nas jornadas. Amém? Aleluias. Muitos estão, querido, em comunhão com a igreja de Jesus, porém já não tem mais alegria de servir, de adorar. Quando falta o vinho no casamento, quando falta o vinho na noiva, quando falta o vinho, estou falando de você, crente, estou falando de você, discípulo. Quando falta o vinho, é quando você não tem mais ânimo para ir para a igreja. Quando falta o vinho, quer dizer que você não tem mais ânimo para ler a Bíblia, que você não tem mais ânimo para orar. É quando você não tem mais ânimo para buscar o Senhor. É quando o seu coração não tem mais a motivação de caminhar. É quando você não tem mais alegria de servir. É quando você vai para a igreja e você sabe assim, olha, eu sei que é o caminho, eu sei que eu preciso ir para a casa do Senhor, eu sei que lá é verdade, eu sei que fala, eu sei tudo isso, mas o meu coração está faltando graça. O meu coração falta aquela motivação do primeiro amor, falta aquele desejo de servir. Sabe, quando você já não chora mais na presença do Senhor, quando a palavra não mexe mais com você, quando o louvor não mexe mais com você, sabe, quando você chega na casa do Senhor e não sente mais algo assim aquecendo o teu coração, sabe, quando você não sente mais uma alegria tocando o teu coração, sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que o vinho acabou, quer dizer que a água, quer dizer que a alegria acabou, quer dizer que tudo isso tem se acabado. Aí quando isso acontece, querido, nós damos alguns passos errados. Quais são os passos que às vezes nós damos errados? Quando espiritualmente falando nós nos apagamos, nós começamos a procurar resposta em pessoas, procurarmos em alguém que possa fazer algo por nós. O que o casamento fizeram? Foram quem? A Maria. Aí o versículo 4 do capítulo 2 que eu estou lendo, Jesus dá uma resposta a Maria, né? E Jesus fala assim com Maria, mulher. Jesus fala assim, mulher, versículo 4, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A princípio parece que Jesus foi grosso, que foi rude, né? Parece que deu uma maior resposta a Maria. Quando se fala de Maria, querido, você precisa entender dois princípios, muito importantes. Eu vejo que dentro da igreja, existem duas situações que eu acho errada. Primeiro, idolatrar Maria. Eu acho errado. Biblicamente eu acho errado. Ninguém, a não ser Jesus, deve ser adorado. Maria não deve ser adorada. O segundo erro, existe alguma igreja que não pode falar de Maria também. Se falou de Maria, não, que é isso? Não, querido, Maria foi uma mulher cheia de Deus. Maria foi uma mulher que Jesus olhou para a terra e falou assim, ó, é aquela mulher ali, não vejo outra, tem que ser aquela mulher. O coração dela é um coração abençoado. Então, nós não podemos também dizer assim, olha, essa mulher aqui rasga, não, foi a mãe, não mãe de Deus. Deus não tem mãe, mas foi uma mulher que Jesus falou assim, ó, essa mulher,
eu vou usá-la para ser a mãe de Jesus, para colocar, para gerar Jesus e ser bênção na humanidade. Agora, chega o momento, presta atenção, chega o momento, Jesus, 30 anos de idade, 30 anos de idade quer dizer o quê? Maioridade, dentro de um contexto judaico. Para nós, maioridade, 18 anos. No contexto judaico da época, a partir de 30 anos, o homem era maior de idade. Imagina, poderia voltar isso, né? Você vai ser maior depois dos 30 anos. Até o 30 tem que trabalhar para sustentar o pai. Coisa boa, Jesus. Mas até 30 anos. Quando Jesus fez 30 anos, querido, então ele estava tomando o seu ministério. Amém, querido? Preste atenção. 30 anos de idade, Jesus assume agora o seu ministério. E quando Jesus assume o seu ministério, ele vira para Maria e diz assim: mulher, agora, o que tenho eu contigo? Ele está dizendo assim: mulher, você é a Maria. Você foi bênção. Mas daqui para frente, o meu ministério começa. Vocês estão entendendo, querido? Aqui para frente, estou começando o ministério que eu fui enviado à terra. O ministério de ser Jesus, ser Deus, que eu sou. O chamado de salvar o mundo. Para aquilo que eu fui chamado. Agora, quando você, querido, pega e coloca a religião, quando você pega e coloca pessoas acima de Jesus, você está entrando em contradições à palavra de Deus. Olha só que frase para você analisar. Nesse ponto da festa, Jesus começa o ministério. Agora, ele separa o senhorio de Maria, mãe, sobre Jesus, filho. Maria se posiciona humildemente como serva de Deus, que ela foi, e diz: façam tudo o que ele mandar. Faça tudo que ele mandar. O que ele disse, o que ele mandar. Olha que benção foi essa mulher. Que maravilha foi essa mulher. Ela, Maria, não é para nenhum de nós prostrarmos diante dela e adorar. Não é para você pedir, para ela pedir por você, interceder por você. Mas é uma mulher para você aprender com ela. Nós precisamos aprender com ela. A humildade de serva que ela foi. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim: pois há um só Deus, e só um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Ou seja, não há outro mediador. O que esse texto quer dizer para nós? Quando o vinho acabou, queridos, eles começaram a ir à religiosidade. O povo começou a pedir a idolatria. O povo começou a ir num contexto onde estava fora de Jesus. Agora, Jesus entra nesse contexto. Quando eles decidiram e disseram: façam tudo o que ele mandar, faça tudo o que ele disser, o povo agora dobra-se diante do Cordeiro de Deus. Jesus assume o seu posicionamento e agora transforma a água em vinho. O que você precisa entender nessa noite? Você precisa entender nessa noite que só tem um Deus, e esse Deus tem um zelo com a sua vida. Você precisa compreender que Jesus deu a vida para salvar você. Você precisa entender que a palavra de Deus, ela não entra em contradição. Ela não entra, ela não se contradiz. Quem faz isso são os homens, através da religiosidade, de estudos. A Bíblia responde, a Bíblia fala por si. Eu preciso, querido, buscar e servir a esse Deus. Eu preciso permitir que a água, a tristeza, eu preciso que ela seja transformada em alegria em meu coração, porque enquanto nós estivermos presos às coisas materiais, enquanto nós estivermos presos simplesmente às situações da vida, à religiosidade, enquanto estivermos presos às nossas frustrações, nós nunca seremos felizes, porque o único que pode realmente trazer felicidade aos nossos corações é o Espírito Santo de Deus. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode mudar a água e transformar em vinho. Amém? Agora, olha só, querido. Outra frase, versículo 7. Jesus agora pede aos serviçais a encherem as bacias para usos cerimoniais com água. Amém? Não é isso que está aí no versículo 7? Vamos entender um pouquinho isso aí. Marcos capítulo 7, versículo 3, diz assim: os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim a tradições dos líderes religiosos. As talhas que Jesus pegou e mandou colocar água para transformar em vinho, essas talhas, elas eram usadas para purificação. O que é isso?
Era uma tradição judaica de lavar as mãos e os pés na entrada de algum lugar. Se fosse aqui o templo, lá fora teria assim várias vasilhas de água. Antes de vocês entrarem, imagina, querido, se coloque na situação, amém? Imagine quando você entrasse na igreja, lá fora, tivesse várias bacias, mais ou menos aí 600 litros de água. Todos vocês, ao entrar no templo, lavariam as mãos, pegariam a água, lavavam os pés, entrava no templo. O que ia acontecer com a água lá? A água ia ficar o quê? Suja? Sim. Só que até a água lá fora tinha acabado. Até a água da purificação para entrar no casamento tinha acabado. Então Jesus vai naquele lugar, aonde o povo fala assim, ó, essa água da purificação. Jesus vai lá e fala assim, enche aqui. É ali que dava vinho, pessoal. O vinho estava lá dentro. Jesus vai lá na tradição. Jesus vai lá onde o povo achava que é algo mais importante, que é lavar a mão, lavar os pés. Jesus manda encher. Agora, olha só que coisa interessante. Eles pegavam os baldes e enchiam as talhas. Aproximadamente 600 litros. Né? Eles iam enchendo. E enchendo. Até que tivesse totalmente cheio. Aí Jesus fala assim, pega agora a água e vai lá e entrega o mestre-sala. Quando eles foram pegar a água, levaram, a água tinha transformado em quê? Vinho. Que coisa interessante. As talhas, elas representam os rituais. As talhas representam as tradições que têm prendido a muitos, tirando a alegria do Evangelho, tirando a paz. São os pesos, os opressores de tradições religiosas que tiram a alegria da paz, da graça. Assim como a água foi insuficiente para a lavagem cerimonial, faltava naquele tempo também a alegria para o povo naquela festa. Quando o Senhor transformou a água em vinho, a Bíblia fala que o último vinho foi muito melhor do que o primeiro vinho. Sabe o que o texto está falando para nós? Que esse Deus, querido, Ele transforma aquilo que não é alegria, Ele transforma aquilo que veio para ser a sua frustração, ou seja, Ele muda e transforma as maldições em bênção. Muitas das vezes nós somos apegados, somos presos a algumas tradições, a alguns costumes, né? Como os judeus tinham, lavar o pé, lavar a mão várias vezes, mas aquilo não estava trazendo alegria nenhuma para eles, aquilo estava travando a vida deles. Assim como hoje, querido, existem muitos que não têm mais a graça de servir o Senhor. Quando é que falta a graça? É quando a sua motivação, ela está caída, quando a sua motivação, ela não tem mais o desejo de caminhar, quando você não ora mais do jeito que você orava, do jeito que você buscava, quando você não tem mais a alegria de continuar servindo, quando você diz, existem muitos, queridos, que tinham uma motivação de ganhar a alma, porque quando eu estou motivado a fazer algo, quando eu estou motivado em Deus, eu não consigo parar. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Quando eu estou cheio de Deus, eu tenho que falar de Deus. Quando eu sinto algo assim no meu coração, ardendo, uma alegria, eu não consigo parar, eu preciso falar de Jesus para alguém. Eu preciso levar outras pessoas a estarem motivadas a receber o Senhor Jesus, sabe, a ser cheio de Deus. Mas quando falta a graça, eu me retraio, recuo, eu paro, eu começo só a observar, eu começo só a olhar a cerimônia que não tem mais graça, porque acabou a água da cerimônia. Então, aí que começa, e a igreja começa a ser um costume, né? Vai à igreja porque é um costume, eu canto porque é um costume, eu leio a Bíblia porque é um costume, é o cerimonial. Eu sou um líder de célula porque eu já me acostumei, porque eu faço parte de um contexto da igreja, eu prego porque mas não tem uma graça. Sabe o que o Senhor quer fazer comigo nessa noite, querido? O que o Senhor quer fazer com você nessa noite? O Senhor quer trazer de novo essa graça ao seu coração. O Senhor veio aqui hoje à toa, querido. O Senhor está nesse lugar, e o Senhor quer dar a nós a alegria, a motivação de servi-lo. O Senhor quer que você saia daqui com vinho novo, alegria nova, a ponto de muitos dizer assim, olha, você agora está melhor do que antes. Amém ou não amém? Diga para a pessoa que está lá, você vai sair daqui melhor do que você chegou.
querido, autoridade, fala com a autoridade do Senhor. Fala isso para essa pessoa. Você vai sair daqui hoje melhor do que você chegou aqui. Profetiza, querido. Abre a tua boca, profetiza isso. Para a pessoa do teu lado, declare ele. Você vai. Aleluia. Pergunta ele, você quer? Pergunta ela, você quer? Quer ou não quer? Pergunta, você quer receber vinho novo hoje? Pergunta essa pessoa. Se você quer, eu vou orar por você. Eu vou te ajudar a receber o vinho novo, porque o Senhor pegou o vinho novo. Olha o que Jesus fez. Jesus pegou o vinho novo e mandou o seu discípulo. Olha aqui, imagina que fosse o vinho aqui, tá? Aqui é a água. E Jesus pegou o seu vinho. Amém? Jesus chamou o seu discípulo e falou assim: vai e leva ao mestre-sala. Quem que era o mestre-sala? Era a pessoa responsável na distribuição dos vinhos, responsável pelas festas. Era a pessoa responsável para ver se o vinho era bom, para ver se a festa estava boa. Então o mestre-sala provou. Ele falou assim: esse vinho é melhor do que o outro, então dá para os convidados. Você, essa noiva, nessa noite, você é o convidado, querido. O Senhor está convidando você nessa noite a sair daqui cheio, motivado pela presença do Senhor. Você precisa voltar a ter a alegria da salvação. Nós precisamos receber algo novo. Sabe quando falta graça? Quando falta graça, querido, tem o Espírito Santo pronto para tornar a te encher. Quando falta alegria, tem novamente, querido, a bênção de Deus, a restauração de Deus, para te tornar, te dar a motivação para você continuar, porque você não pode parar, você não pode regressar, você não pode voltar atrás, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de você. O Espírito Santo, a Bíblia fala que ele tem ciúme da noiva. Nós somos a noiva. Eu não sei se você está entendendo. O Espírito Santo, ele quer bem você, ele quer cuidar de você. Ele não quer ver você afastado, ele não quer ver você triste. O Espírito Santo não quer ver você sem alegria de caminhar. O Espírito Santo quer ver você, querido, cheia dele. Sabe, o Espírito Santo tem saudade do tempo que você tinha mais comunhão com Ele, e Ele quer voltar isso hoje. Hoje é tempo de você voltar a se prostrar diante dEle, porque nessa hora, nesse momento, exatamente nesse momento, o Espírito Santo está aí do seu lado. Ele está do seu lado, porque a Bíblia fala isso. O Senhor está aí do teu lado, Ele está vendo o seu coração, Ele está sabendo qual é a sua motivação hoje, Ele está vendo aquilo que você está dizendo aí, Ele sabe que está na sua mente, querido. Ele está dizendo assim: olha, eu quero hoje transformar a sua água, a sua tristeza em alegria. Eu quero hoje trazer a motivação ao teu coração. Eu quero convidar você, querido, comece a orar, mesmo sentado no seu banco, comece a orar ao Senhor, comece a falar ao Espírito Santo aquilo que você precisa hoje. Quem sabe você está na sua casa também aí triste, desanimado, comece a clamar ao Senhor na sua casa. Peça ao Senhor para trazer alegria dentro do teu coração, dentro da tua vida. Peça ao Espírito Santo para trazer a motivação ao seu coração. Peça ao Espírito Santo: Deus, eu não posso ficar aqui parado. Que Deus abençoe você que está no seu lar, que Deus abençoe você que está me assistindo, aonde você está, que Deus toque hoje na tua vida. Oh, Espírito Santo, guarde cada um, Senhor, torna, Senhor, da alegria da salvação. Meu Deus, muitos estão desanimados, Jesus. Alguns estão aqui pensando em voltar atrás. Alguns estão aqui dizendo assim: olha, a minha vida foi frustrada, o casamento foi bom, as coisas aconteceram, tinha alegria, tinha bênção, tinha paz, mas de repente acabou tudo isso. E eu comecei a olhar para a pessoa, e a ver pessoas, mas de repente, aleluia, de repente o Espírito Santo de Deus chegou para mudar a sua história. De repente o Espírito Santo de Deus quer trazer de volta a paz no teu coração. Aleluia. Oh, Espírito Santo, começa a orar, querido. Começa a buscar a presença do Espírito Santo no teu coração hoje. Começa a dizer: Senhor, traga de volta alegria, Jesus. Torna-me da alegria da salvação. Não quero viver, Senhor, sem a motivação de te servir, Jesus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Aleluia.